Olá, meu nome é Darley Firmino e você está no canal Deus, o Enigma do Paradoxo. Meus queridos amigos, eu peço mais uma vez, por gentileza, que vocês usem a lógica e raciocinem mais uma vez junto comigo, para que assim vocês possam tirar suas próprias conclusões ao final deste vídeo. Por isso, deixe-me levantar uma questão para fazer você refletir. Você por acaso é capaz de reconhecer a pessoa de Cristo? Você seria capaz de reconhecer o próprio Deus? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Veja bem. Os discípulos do Mestre perguntaram: mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus disse: há tanto tempo estou convosco, como assim pede-me mostra o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai, disse Jesus. Agora eu te pergunto, novamente, você é capaz de reconhecer a pessoa de Deus? Você sabe quem é Deus na essência? Não? Então me acompanhe na leitura do livro de Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17, aonde Paulo afirmou: porque nele, sim, em Deus, foram criadas todas as coisas, tudo que existe nesse universo. Todos nós existimos na pessoa de Deus. As coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Preste atenção. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Meu querido amigo, vamos por parte. Porque foram criadas em Deus todas as coisas. Tudo que existe nesse universo, seja as que estão nos céus ou sobre a terra, existem na pessoa de Deus, porque nele foram criadas todas as coisas. E a segunda parte, um tanto interessante, para você conseguir entender este mistério. Ele, sim, Deus, é antes de todas as coisas. Quando nada existia, ali estava Deus. Mas quem exatamente era Deus antes de existir todas as coisas? Vamos ver? A resposta encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 1, 3 e 4. No princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Eu não sei se você reparou, disse Deus: haja luz. Antes da luz, existia apenas as trevas. Sim, mas diz no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 17, que Deus é antes de todas as coisas. Antes de haver qualquer coisa, existia apenas as trevas. Aí está o teu Deus. Deus era as trevas. Sim, antes de haver luz, qualquer coisa, existiam apenas as trevas. Você acha que eu estou equivocado? Meu querido amigo, entenda. Primeiro é o natural, depois o espiritual. Vamos falar a nível espiritual. Use a lógica, como eu disse desde o princípio. Disse Jesus e disse Paulo que primeiro é o natural, depois o espiritual. O natural se encontra em trevas. O primeiro estado de Deus é um estado humano, porque o Verbo se fez carne. Como o Verbo se fez carne e este homem natural se encontra em trevas, podemos entender que antes de haver luz, ou seja, o homem chamado Cristo, que é a luz do mundo, primeiro existe este homem natural, que é as trevas. Veja, vamos para o livro de Atos, capítulo 17, versículo 28. Preste atenção, meu querido amigo. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Todos nós existimos, preste atenção, na pessoa de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 20. E naquele dia, disse Jesus, entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Porque todos nós somos um só. Tudo existe na pessoa de Deus. Como eu já disse, torno a repetir. Preste atenção. Evangelho de Lucas, capítulo 11, capítulo 17, versículos 20 e 21. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós.
Talvez você não tenha prestado atenção neste mistério, mas agora você irá compreender. Porque nele nós vivemos, nós existimos na pessoa de Deus. Correto? Sim. O próprio Jesus afirmou: e naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Todos nós existimos na pessoa de Deus. Mas veja, um tanto interessante. Veja, sendo Jesus, repito, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: nem dirão ele aqui ou ele ali, pois o reino de Deus está dentro de nós. Como nós podemos existir na pessoa de Deus se Deus existe em nós? Se tudo existe na pessoa de Deus e Deus existe exatamente dentro de nós, quem na essência você é? Se não o próprio Deus. Por isso Jesus disse que não podia negar-se a si mesmo, porque nós, na essência, somos o próprio Deus. Se você ainda não foi capaz de reconhecer o Criador, é porque talvez você não se olhou direito no espelho. Porque este corpo humano é o corpo humano do Criador. Porque o Verbo se fez carne, o Verbo é o próprio Deus. Sim, quando você nasceu, ali estava o Verbo, assumindo a sua natureza humana, meu querido amigo. Preste atenção, veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Sim, Jesus afirmou que ele e Deus eram um só. E na nossa questão, por acaso nós e Deus não somos um só? Veja, Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículos 11 ao 31. Jesus, ele ilustra a parábola do filho pródigo. E o pai estava aguardando o retorno do filho pródigo. Guarde estas palavras. O pai estava aguardando ansioso o retorno do filho pródigo que havia se perdido no mundo. Sim, o filho havia rejeitado o próprio pai, deixado a casa do pai. Ele não queria mais saber nada do pai. Mas mesmo assim, ali estava o pai aguardando o retorno do filho. Guarde isso. Agora vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 3 a 7. Aonde diz a respeito da parábola da ovelha perdida. Diz esta parábola que tinha 100 ovelhas, uma, porém, havia se perdido. E o dono das ovelhas não descansou até que encontrasse essa ovelha e trouxesse ela de volta para o rebanho. Assim é Deus. Veja, livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Mas se somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. O pai estava aguardando o filho pródigo, porque o filho era o próprio pai. Sim, aquela ovelha que havia se perdido, na essência, era o próprio Deus. Porque todos nós somos o próprio Deus. Nós somos a manifestação individual da pessoa de Deus neste plano físico. Por isto, nenhuma ovelha haveria de se perder, porque como Deus poderia se perder em si mesmo? Porque na essência nós somos o próprio Deus, nós somos a manifestação humana do Criador, porque o Verbo se fez carne e assumiu este corpo humano. Desde que você nasceu, ali estava o Espírito de Deus sobre você. Mesmo que ainda esteja adormecido para a sua faculdade mental, ali está o Cristo aguardando a recuperação da sua verdadeira identidade. Você precisa recuperar a sua verdadeira consciência. Tal como Paulo disse que havia possuído a mente de Cristo, ele disse: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sim, quando Paulo compreendeu este mistério, já não era mais ele. Paulo compreendeu que era o próprio Criador desde o princípio, que se encontrava adormecido sobre a sua pessoa. Veja o que consta no livro de Atos, capítulo 17, versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Você se move na pessoa de Deus, porque este homem é o próprio Criador. Como o próprio Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Eles estavam vendo um homem. Mas aquele homem, na essência, era o próprio Deus. Assim é com respeito a cada um de nós. Por isso Jesus afirmou: a cada pessoa que você faz o bem ou deixa de fazer, você está fazendo a ele. Porque todos nós somos a manifestação individual do Criador neste plano físico. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 20. E naquele dia, sim,
Quando você vier a nascer de novo, quando você recuperar a sua verdadeira consciência, quando você despertar do sono da morte, você entenderá naquele dia, entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Não existe como separar o natural do espiritual. É uma única coisa. A manifestação corpórea de Deus neste plano físico e o Espírito de Deus são uma única coisa, porque nós estamos na pessoa de Deus, Deus está na nossa pessoa, todos nós somos um só. O que acontece é a ilusão da mentalidade da carne que faz esta separação entre Deus e o homem. Por isso você precisa nascer de novo para possuir a sua verdadeira mente espiritual. Então você entenderá que sempre foi Deus, desde o princípio, sobre a sua vida. Livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Sem dúvida grande é este mistério da fé, disse Paulo. Deus foi manifestado em carne e justificado no Espírito. Você é a manifestação humana de Deus, mas você não será justificado neste corpo. Você será justificado no Espírito, porque na essência você é o próprio Espírito de Deus habitando este corpo humano. Por isso você precisa recuperar a sua verdadeira consciência, por isso que Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Em outras palavras, necessário é você compreender na essência que você não é apenas este corpo, e sim o próprio Cristo adormecido neste corpo. Por isso diz as Escrituras que o Cristo haveria de padecer e de ressuscitar. Cristo está padecendo sobre o seu eu, sim, porque na essência você é o próprio Deus. Mas como você ainda não recuperou a sua verdadeira identidade, ele está sofrendo com você na carne, aguardando a ressurreição dos mortos, porque espiritualmente é você mesmo que se encontra morto. Espiritualmente você está morto, porque na essência você é o próprio Deus e está incapacitado de reconhecer esta realidade espiritual. Entenda, meu querido amigo, como eu disse, a passagem do filho pródigo e das ovelhas, todas elas, na essência, são uma única coisa. Por isso que o Pai está aguardando o retorno do Filho. Todos nós somos filhos de Deus, porque trouxemos o próprio Espírito do Criador, porque na essência nós somos o próprio Deus. Espero que você seja capaz de reconhecer a pessoa de Deus na sua essência espiritual. Recupere a sua verdadeira consciência e você irá entender que eu não estou falando asneira alguma. Eu estou falando a mais pura verdade, que o próprio Jesus havia afirmado, através dos profetas, através do homem Jesus e através dos apóstolos. Todos repassaram esta única mensagem. Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas a mensagem foi uma só, conforme o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Sim, uma única mensagem do princípio ao fim. Cristo em vós, a esperança da glória. Existe esperança da glória porque nós somos o próprio Cristo, o próprio Deus, o Verbo de Deus se fez carne. Sim, nós na essência somos o próprio Deus, adormecido neste corpo humano, aguardando o despertar de Cristo. Seria isso, meu querido amigo. Reflita com extrema atenção. Disto depende a sua vida espiritual, de abrir os olhos para compreender esta verdade.